Então, o departamento intimou as Big Techs a encaminharem comunicações com governos estrangeiros que supostamente estejam obrigando as companhias a cometer censura ao cumprir normas e determinações judiciais. O documento cita leis e decisões judiciais de países como Brasil, Austrália, Reino Unido, Canadá e também da União Europeia, que, segundo o comitê, estão impondo regras de censura a plataformas digitais. As empresas intimadas são Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Rumble, TikTok e o X. A decisão foi tomada pelo presidente do comitê, o deputado republicano Jim Jordan. Como trata-se de uma intimação, as empresas são obrigadas a cumprir. A maior parte das Big Techs, no entanto, está alinhada à agenda política do governo de Donald Trump e não deve contestar a intimação. Silvio Navarro, realmente o governo americano não está para brincadeira, nem o governo nem o Congresso. Pois bem, Paula, olha, a reação do Congresso e do governo americano é simples. Alguém está praticando censura, alguém está praticando intimidação. As empresas são americanas, portanto, nós queremos saber quem é. Tanto que nesse documento que você cita, o ministro Alexandre de Moraes é citado nominalmente, ele é apontado nominalmente. Então, a pergunta que fica é, o governo americano não tem o direito de saber quem está agindo como censor do planeta? Porque essas empresas estão em todos os países, estão em todas as partes. O governo americano pode falar assim, olha, no Irã a gente talvez entenda, na Coreia, na Rússia, na China, talvez a gente entenda algumas reações. Na Venezuela, mas no Brasil está acontecendo isso? Então eles querem saber por que o ministro Alexandre de Moraes, amparado em quê, tomou determinadas decisões, inclusive secretas, sigilosas. Eles estão agindo dentro do direito de quem está protegendo empresas e cidadãos americanos. Não há nada de errado nisso. Então, eu acho que a partir de agora nós mudamos de patamar. E quem está sendo exposto é o brasileiro. Todo brasileiro, todo cidadão brasileiro, todo pagador de impostos está sendo exposto. E, claro, teremos consequência no futuro. Sempre disse, eu falei isso aqui ontem no programa, não adianta alguém imaginar que vai vir aqui um emissário dos Estados Unidos prender o ministro Alexandre de Moraes. Não é nada disso, não é nada disso. É a regra contra empresas e contra americanos que seguramente vai escalar, vai chegar a direitos humanos, vai chegar aqui no Supremo Tribunal Federal. Então, vamos aguardar. Eu duvido que essa fervura vai diminuir. Diga, Augusto. Os fatos sempre prevalecem. A gente tem de repetir essas frases. Não adianta brigar com os fatos, brigar com a verdade, porque uma hora a gente vai saber o que efetivamente aconteceu. O Supremo não vive dizendo que defende a democracia, que está aí. O presidente do Supremo dizendo o que nós sofremos para defender, impedir que um golpe de Estado ocorresse no Brasil. Muito simples. Tenta provar que isso não é fantasia, não é truque, em qualquer lugar do mundo. Qual é o problema? Se for convidado o ministro a depor dos Estados Unidos, vá, prova. Porque ele tentou, numa palestra que ele fazia, quando ele disse que estão querendo a volta do Brasil, estão querendo a volta do voto impresso. Aí alguém na plateia disse, o senhor está mentindo para o Barroso. Está mentindo, ninguém pediu isso não, que é o voto auditável. Como continuamos exigindo. Sim. Tem que ter. Agora, eles têm razão. Qual é o problema de discutir isso aí? Não precisa ficar nervosinho, não. Vai o Barroso e ele é convincente. Né? Ele convenceu os outros ministros durante 10 anos de que o Cesare Battisti era um homem de bem, quase um coroinha. Né? Agora vá e prove que o Supremo salvou o Brasil. Aproveite a plateia internacional, porque eu estou achando que o mundo começa a conhecer o verdadeiro Brasil. Vamos ver agora quem é autoritário e quem defende a liberdade. Quem é o censor, quem é o censurado. Nós somos os censurados. Nós somos os perseguidos. Os perseguidores e os inimigos da democracia são esses farsantes que estão agora indo
Eles agora terão de viver o momento da verdade. E só para complementar, Paulo, Diga, o Piotr já disse isso, mas é importante a gente frisar. Empresas brasileiras, bancos que têm interesse, têm negócios, a importância dos Estados Unidos da América para esses empresários e para esses bancos. Será que eles estão contentes com o que está acontecendo? Será que eles vão ficar contentes com os desdobramentos de tudo isso? Até onde eles vão apoiar? Ô Consta, só nos ajuda aqui a explicar também para a audiência. Esse comitê dos deputados aí nos Estados Unidos está pedindo para que todas essas big techs entreguem documentos que comprovem algum tipo de censura em relação a outros países. No caso do Twitter Files Brasil, que nós tivemos aqui, muita gente pode ter pensado, poxa, não aconteceu nada, o caso não avançou. Isso entra também, aquela troca de mensagens entre assessores do ministro Alexandre de Moraes, do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, que foi revelada numa reportagem da Folha de São Paulo, tudo isso entra nessa documentação que vai ser entregue aí a esse comitê americano? Com certeza sim, mas veja, o interesse da Câmara dos Estados Unidos é com cidadãos americanos que foram de alguma forma alvejados por essa censura. O caso, por exemplo, do jagunço alexandrino, que foi mandado usar a criatividade para perseguir a Oeste, isso pode ilustrar o grau de perseguição, né, e de autoritarismo e censura que chegou a esse regime brasileiro, mas não vai interessar diretamente o caso da Câmara dos Estados Unidos. Mas o problema é que a decisão da juíza aqui de Tampa abriu esse precedente para que vários outros cidadãos ou US persons do ponto de vista legal, residentes, asilados, green card holders, que eles se manifestem. E essa intimação, esse convite para que as empresas apresentem a transparência do que aconteceu com elas, tem um endereço muito claro, porque o Rumble entrou na justiça porque não quis compactuar com as medidas dos jagunços alexandrinos, mas as outras plataformas, sim, elas fizeram. Então tem manchete do Globo, do insuspeito Globo, de 2020, que diz: Alexandre de Moraes determina bloqueio de perfis bolsonaristas no Twitter a nível internacional. Correio Brasiliense, Moraes determina bloqueio global de contas de bolsonaristas no Twitter. CNN Brasil, Facebook cumpre ordem de Moraes e faz bloqueio global de contas de bolsonaristas. Eu posso dar o meu atestado. Residente nos Estados Unidos, lá se vão 6 anos, cidadão há quase 1, e no meu inquérito, que corre em sigilo, o compilado dos meus tweets, o Alexandre de Moraes resolveu ir para cima do Patreon. E o Patreon é uma empresa que não opera no Brasil. É uma empresa americana, um cliente americano, e o Alexandre de Moraes exigiu que o Patreon abrisse para ele todo mundo que me apoiasse lá, sob uma multa de R$100 mil por dia, se não fosse cumprido esse pedido, essa exigência para uma empresa americana. Isso não vai ficar legal na ótica do Congresso americano quando olhar, mas peraí, por que um juizeco de um país qualquer, podia ser um juiz da Coreia do Norte, deu o exemplo aí para calar a militante disfarçada de jornalista, né? Mônica Bergamo, na entrevista ao advogado do Trump e do Rumble, no caso. Imagina se um juiz de um país qualquer resolve agora que uma empresa americana tem que censurar um cidadão americano. E fica por isso mesmo? Então é aí, Paula, que o bicho vai pegar. E o Silvio está coberto de razão. Eu mesmo acabei de publicar essa reflexão, né? Eu posso imaginar uma reunião dos donos do poder no Brasil hoje, banqueiros, emissoras, industriais, empreiteiros parrudos, discutindo até onde eles vão com isso. Eles estão dispostos a ver o Brasil virar Venezuela? O custo vai ficar muito alto para declarar guerra, né, diplomática aos Estados Unidos com o Trump no poder. Que furada!